O Flávio Bolsonaro passou uma vergonha que tu não imagina, cara. Ele foi lá nos Estados Unidos, defendeu o Brasil, porém passou vergonha ele e a equipe dele porque o pessoal não queria que eles ficassem gravando e tirando fotinha. O que acontece? Tem aí até uma foto que eu tô mostrando aí do Flávio, né? Olha, Tax Party, né? PT Tax Party. Sendo que ele que defendeu o tarifaço, né? Inclusive ele foi para lá, para os Estados Unidos, defender inclusive o Mastercard e o Visa, né? Ele mandou uma carta para defender Mastercard e o Visa, detonando, implodindo com a própria campanha e deixando o mainstream jornalístico em choque, né? Essa carta tem outros pedaços que são memoráveis. Das tantas, o Flávio diz que se internece com as empresas de cartão de crédito norte-americana. Coitadinha, né, delas. Mas caramba, o que é isso? O que é isso? O que esse cara tá fazendo? Aí o que é que acontece? Ele foi lá e o próprio aliado Paulo Figueiredo, o amigão dele, vou mostrar pra vocês aqui. Ele detonou o Flávio. Se liga só. Flávio veio aos Estados Unidos, falou de tarifa. A imprensa está absolutamente louca, desesperada. Meu telefone não para. E ele publica um videozinho, bem, mais ou menos. A assessoria de imprensa dele publica um release escrito claramente pelo ChatGPT. Não há uma entrevista de quebra-queixo. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo, minha amiga aí, inclusive já deve estar curtindo esse vídeo para ajudar o canal, e se não for inscrito já deve ter se inscrito, né? Eu te pergunto o seguinte: tu imagina alguém do corpo técnico do Lula, ou do corpo, seja lá se for técnico, ideológico, o que for que você quiser chamar. Imagina o Alckmin. O Lula vai lá dar uma entrevista para Dani Lima. Aí quando o Lula dá a entrevista, aí o Alckmin: rapaz, foi uma merda essa entrevista do Lula, hein? Esse Lula não tem jeito. Você imagina? Você imagina a Simone Tebet fazendo isso? Você imagina a Marina Silva, quer dizer Marina Senna, a Marina Silva fazer isso? Você imagina? O Lindenberg Farias, o Haddad, qualquer um. Eu não imagino, cara. Eu não imagino. Mas é inacreditável o quão tóxico, o quão tóxico é o entorno do Flávio Bolsonaro. Ele por si só já é o Chernobyl, né? Mas o entorno, bicho, é impressionante o esforço que Flávio faz para destruir a si próprio e os parceiros dele, os amiguinhos dele, o Figueiredo, o Eduardo, o esforço que eles fazem para destruir a imagem do Flávio, porque assim, os caras do Lula não faz isso, né? Não faz isso, né? Fazem os inimigos políticos da própria esquerda, né, para tentar destruir a imagem do Lula. O que entre aspas é normal, não era para ser normal, mas os aliados não fazem isso. Os aliados do Lula não fazem isso. Assim, vamos continuar vendo aí. Não temos uma imagem para passar aqui hoje, não tem uma entrevista coletiva. A imprensa não recebeu a íntegra do que ele falou dentro do USTR, e como não pode ser gravado, não se sabe exatamente o que ele falou. Eu vou te falar, tá? A gente tenta sentar e deixar o nego trabalhar, fazer o que tiver que fazer. Uma puta merda, que campanha desgraçada, meu irmão. O nego não se ajuda. O nego não se ajuda, cara. Rapaz, e aí? E aí, galera? Eu não imagino, sinceramente, não imagino alguém do PT fazendo isso com o Lula, tirando Renato Freitas. E o Breno Altman. Veja, tem também isso aqui, ó, que foi um cara que estava lá e ele falou sobre a presença do Flávio Bolsonaro em Washington. Foi em Washington? Acho que foi em Washington. Hoje foi um pouquinho diferente nesse segundo dia. Começou primeiramente com a fala do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chegou lá junto com o Eduardo Bolsonaro e mais três assessores. Eles chegaram atrasados, atrasaram um pouco o início da sessão e foi o único discurso em todo esses 2 dias que teve um peso muito mais politizado. O Flávio Bolsonaro não chegou com dados concretos nem argumentos robustos. Ele acabou se baseando apenas em política. Nós percebemos que o discurso do Flávio Bolsonaro foi o discurso mais politizado de todas as sessões.
É porque basicamente o Flávio chegou lá e ficou, e o Lula e o PT, e o Lula e o PT, né? É o clássico. Ele não sabe o que falar. Ele não tem, olha, aqueles argumentos que o Lula tem, que os técnicos do PT têm, do governo, né? Não necessariamente do PT, às vezes o cara é de direita e tá trabalhando lá no governo, né? E mostra o Alckmin, por exemplo, de direita. A Tebet. Olha aqui, ó, tá vendo? Vocês são superavitários em relação a gente, tá aqui a prova e tal, então não precisa disso, pipipi, ó. Ou então vocês precisam do mel da gente, vocês precisam da carne da gente, vocês precisam do colágeno, vocês precisam disso, daquilo, do minério de ferro, vocês precisam do lítio, vocês precisam dos minerais críticos. Então eu não tô no governo, né, mas assim, a gente de esquerda, a gente tem pra fornecer, e o cara não, ele chega lá pra defender ideologia. E nós sentimos um certo desconforto da mesa diretora, que estava ali, organizando todas as sessões. Nós víamos ali pelos movimentos corporais, um olhar e o outro, como se aquilo tivesse destoando, de toda a sessão e que eles não estavam confortáveis. Inclusive ali, até houve uma reprimenda da mesa diretora contra o pessoal da equipe do Flávio Bolsonaro, porque eles estavam gravando, estavam tirando fotos. Você imagina, né, cara? Tá lá um negócio sério, apesar da galera lá do Trump ser meio alprada, nem eles conseguiram tancar o Flávio, né? Você vê lá os caras sérios e tal, aí tá o Flávio. Tem que espere, tem que espere. Aqui na minha mãozinha, ó. Aqui na minha mãozinha. Os caras não deixaram, né? Além disso, porque não tem, né, mais vídeo, foto e tal. Para além do que já foi mostrado, né? Tem também o fato dele ter escondido o irmão na propaganda política, né? Foi engraçadíssimo isso, né? Teve o pessoal foi lá, aí tava ele, o Eduardo Bolsonaro junto. Só que na foto que foi publicado, né, pra campanha, ele escondeu o Eduardo. Ontem, por volta do meio-dia, o senador publicou nas redes sociais uma postagem do irmão que estava com ele. Vocês estão vendo aí na tela, Eduardo Bolsonaro, no qual aparecia Eduardo e Flávio Bolsonaro ao lado de dois empresários, Roberto Azevedo, que representou a CNI, e Letícia Sperbi Macelli, da ABI Calçados. Minutos depois, a campanha do Flávio Bolsonaro enviou à imprensa uma foto sem o Eduardo Bolsonaro. Isso aqui, para explicar para vocês. Eduardo Bolsonaro é irmão de Flávio Bolsonaro, como sabemos, só que a ala mais pragmática ali do bolsonarismo, desse campo político, sabe que Eduardo Bolsonaro é uma figura tóxica para a campanha do irmão. O cara é um Chernobyl, né? O Flávio já é o próprio Chernobyl. Mas o irmão dele consegue ser pior. Aí ele escondeu o irmão na foto, bicho. É inacreditável isso. Lembrando também, cara, que tanto o Eduardo, que foi escondido, já disse que por ele queria ser vingado e deixar o Brasil em terra arrasada com essas tarifas. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. Já o Figueiredo, ele defendeu as tarifas, disse que, olha, a gente que pediu, a gente que defende e que tem que fazer isso, tem que fazer acontecer. Se você não acompanha o Paulo Figueiredo Show, você sabe disso. A decisão das tarifas foi do presidente Trump, com o nosso total e integral apoio, após ela ter sido decidida por ele, e nós continuaremos a apoiar a decisão. Porque se essa foi a decisão do Donald Trump a respeito do Brasil, nós somos totalmente gratos. Você imagina, o Trump faz algo para nos ajudar e a gente vai lá e reclama publicamente. E agora nós vamos quebrar o espírito das pessoas que estão no establishment do Brasil. O céu é o limite, o céu de tarifas é o limite. Você pode cobrar 400% de tarifa. Você pode explodir a economia brasileira. Vai vender para a China, vai lá, boa sorte. Quando foi esses dias também, aconteceu algo engraçadíssimo, né? Que foi a Polícia Federal, né? Foi lá toque-toque, porque o Bolsonaro não entregou as armas que o Xandão pediu, e as que entregou diferente, foi algo mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? O Carlos Bolsonaro, né, meu Deus, que tortura que estão fazendo com meu pai, o bichinho, né? Não façam isso, meu Deus, né? Eu acho que a verdade, né,
que o cabeça de caixa d'água, ele queria que o Bolsonaro, depois da tentativa de golpe de Estado, o Alexandre de Moraes recebesse ele assim, ó. Oi, gente, ele é bebezinho. Fala assim com ele não, ele é bebê. Você é bebê? Você é bebezinho? Eu sou bebezinho, tia. Fala assim comigo não. Mas é isso, galera. Eu quero que vocês digam aí o que é que vocês acharam desse vídeo. Quem que são os verdadeiros patriotas? Lulão da massa, a galera do PT, ou a galera que bota o bonezinho do Make America Great Again? Eu quero que você diga, comente aqui embaixo, comente bastante. Comente umas 3 vezes aí para engajar. Desabafe nos comentários. Eu quero que você curta esse vídeo e hype. Tem 3 hypes por semana, pô. É de graça. Tu não hypar um vídeo meu que eu tô aqui trazendo conteúdo interessante pra vocês, pô. Hypa aí, ajuda aí. Na moral. Se quiser também e puder, né? Aí não é de graça. Tem o Pix aqui. Você pode ser membro para receber conteúdos exclusivos e ou antecipados. Até o próximo vídeo.